E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Rota. Eu sou o Vinícius Parente e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a modelar uma peça que fez parte da minha semana aqui, porque eu tive essa dificuldade de encontrar ela aqui na minha cidade. Eu tive que modelar ela e imprimir em 3D e eu vou trazer ela aqui para vocês darem uma olhada como a gente pode fazer soluções, executar soluções com a modelagem 3D, beleza? Dito isso, vamos pro vídeo. Então vamos lá, vou contar rapidamente aqui o que aconteceu comigo para eu ter que modelar essa peça. Eu precisava utilizar uma broca de 1 milímetro em uma micro retífica que eu tenho aqui. Porém, a micro retífica que eu tenho aqui, ela tem apenas uma pinça que aceita ponteiras de 3,5 milímetros, que é essa ponteirazinha aqui, ó, que eu tô mostrando, vou mostrar aqui pra vocês, beleza? É uma pecinha bem pequenininha, separei até uma foto aqui pra mostrar pra vocês, que é essa ponteirazinha aqui, ó, eu tenho a de 3,2, na verdade, milímetros, que eu tenho aqui na minha mão. Então eu precisava da ponteira de 1 milímetro para eu conseguir encaixar a broca que eu precisava utilizar juntamente com ela, beleza? Aí o que me veio na cabeça? Eu vou comprar essa ponteira de 1 milímetro e sair em busca. Fui na minha cidade, procurei em diversas lojas, fiz diversas ligações e eu não encontrava a ponteira em lugar nenhum. E eu falei assim, poxa, eu tô precisando disso pra hoje, não dá tempo de pedir na internet. Isso daqui é uma foto de um anúncio na internet, né, das ponteiras, das pinças. E eu falei assim, eu tenho que dar um jeito nisso. Ou eu vou ter que utilizar a minha broquinha em uma furadeira, mas imagina a precisão que eu ia ter utilizando a furadeira. Aí até que eu conversando lá com o meu sócio, ele falou assim, vamos modelar em 3D. Eu falei assim, boa ideia, vamos fazer em 3D. Eu tô até aqui com a retífica, com a broca de 1 milímetro. Como vocês podem ver, deu certo. Aqui está o modelinho impresso em 3D, aqui na minha mão já. Então eu vou trazer para vocês essa modelagem dessa peça para vocês. E espero que vocês gostem e vocês consigam enxergar qual que é o processo de pensamento que eu tive para fazer essa modelagem, beleza? Então vamos começar a aula. Qual que é o pensamento que eu tive? Primeiramente, para eu fazer a modelagem 3D de uma peça dessa, que eu ia ter que encaixar em uma ferramenta na micro retífica, eu precisaria de medidas. Ou precisaria pesquisar essas medidas na internet, mas como eu já tinha um modelinho aqui, que é o modelo que já veio na minha retífica, eu ia adaptar esse modelo aqui, que está aqui, e ia fazer ele de maneira que ele encaixasse a minha broca de 1 milímetro. Então o que eu fiz? Eu peguei o paquímetro e comecei a fazer as medidas e comecei a traçar na minha mente. Eu comecei a pensar da seguinte maneira: com os recursos que eu tenho, com o conhecimento que eu sei de modelagem, qual que é o jeito mais fácil de eu fazer essa peça aqui? Então o que eu pensei? Eu pensei o seguinte: eu vou modelar ela numa vista superior, pegando assim, ó, a vista superior, e vou utilizar o recurso Loft, que eu vou estar fazendo de uma maneira fácil para eu poder enxergar o que está acontecendo aqui na minha peça, beleza? Aí qual foi a primeira medida que eu tirei? Eu tirei a medida do diâmetro da minha peça aqui, que é o diâmetro o diâmetro externo e o interno da minha pecinha. E vamos partir para a modelagem agora. Vamos lá? Então vamos lá. Show! Eu já tenho as medidas todas anotadas aqui para facilitar, né, a aula ficar um pouco mais ágil. Então eu não vou ficar medindo e fazendo em tempo real aqui, porque eu já modelei a peça. Então eu já vou trazer as medidas para vocês e vou trazer o processo de pensamento que eu tive para fazer a peça, beleza? Primeiramente eu peguei e abri um sketch no plano superior, no top plane nosso, e eu fiz as duas circunferências, tranquilo? Da minha peça. Aí, quais são as medidas dessa circunferência? Eu vou pegar aqui, ó, aqui
é 3.1, ok? E essa medida aqui é 4.3. Show de bola? Feito isso, eu fiz uma extrusão aqui, ó. Vim aqui, dei um finish sketch, vim aqui em Solid, fiz uma extrusão. Fiz essa extrusão aqui, que é de 11. Uma extrusão de 11 milímetros. Show de bola? Feito isso, boto na minha vista isométrica principal para poder ver o que está acontecendo aqui. O que acontece? A próxima passo que eu tive a ideia de fazer foi um loft a partir de uma circunferência de um offset plane. Então eu criei um offset plane a partir dessa face aqui, ok? Criei esse offset plane de 2 milímetros. Show de bola. E criei um sketch a partir dentro desse plano, que ficou de 5.70, uma circunferência que eu fiz. 5.7. Show de bola. Aí eu vim aqui na nossa vista isométrica principal. O que eu fiz também? Eu criei um sketch. Dei o finish sketch aqui. Criei um sketch nessa face minha aqui, ó. Também. Criei um sketch aqui. Show. Selecionei essa facezinha aqui do meu sketch e fiz uma extrusão de 1 milímetro para baixo com um Operation Join. Feito isso, ele ficou aqui vazado, só que como se fosse uma tampinha aqui. Show de bola? Aí eu vim aqui em Create, fiz o recurso do Loft, cliquei aqui nessa face aqui e cliquei nessa face, nesse sketch que eu tinha feito anteriormente, nessa circunferência. Aí ficou dessa seguinte maneira. Show de bola? Feito isso, eu fiz mais uma extrusão daqui agora para cá, com a distância de 4.5. Ok? Feito isso, eu fiz novamente um offset plane de 2 milímetros. Desenhei novamente aqui um sketch, fiz uma circunferência novamente, só que aí, o que eu fiz? Para não ter que desenhar a circunferência novamente, a mesma circunferência, eu só apertei P aqui, ó, e projetei essa circunferência aqui na ponta. Dei um OK, vim aqui, dei um finish sketch, coloquei na nossa vista isométrica principal, utilizei o recurso Loft novamente, cliquei aqui e aqui, e a minha peça ela está quase pronta. Só que eu preciso fazer o recurso para encaixar a broca de 1 milímetro. Então vamos lá. Vou colocar aqui na nossa, vou criar um sketch aqui nessa face nossa, e eu vou fazer um furo, uma circunferência aqui com a distância de 1 milímetro, né? Um furo com diâmetro de 1 milímetro, e vou fazer um furo a partir dessa circunferência, atravessando toda a minha peça, toda a extensão da minha peça. Coloquei aqui um cut, ó, a Operation Cut, deu OK e ficou assim. Só que tem um porém, gente. Se eu deixar só assim, ela não vai fazer uma tensão para segurar ela não vai apertar para segurar a minha broca. Então isso daqui só seria um guia para eu colocar a minha broca. Para eu fazer, olha, vamos olhar a peça novamente. Ela tem que ter tipo uma cruzinha, por quê? Porque à medida que você vai encaixar essa parte aqui, ó, essa parte aqui da pinça, que vai rosqueado na retífica, ela vai pressionar as quinas da nossa peça e vai apertar a broca, fixando ela de maneira que ela consiga rodar junto com o eixo do motorzinho da retífica, beleza? Então vou vir aqui, ó, vou fazer outro sketch aqui nessa face. E que eu vou fazer? Como é que é o jeito mais fácil de eu fazer isso? Primeiramente eu medi, né, a distância, mas eu cliquei aqui em retângulo e aqui no menu aqui do lado aqui, ó, eu selecionei retângulo de centro e eu fiz um retângulo de centro a partir do centro da minha área de trabalho, da minha origem, aqui para cá, e fiz outro retângulo assim.
Show de bola? E agora vamos adicionar a medida ao nosso retângulo. Vamos lá aqui adicionar a medida é de 0,5 milímetros. E aqui a mesma coisa, 0,5. Show de bola? Então eu tenho essa medida aqui já, de 0,5, e essa daqui de 0,5. Feito isso, é só fazer o corte na nossa peça. Como é que eu vou fazer esse corte? Utilizando o recurso Extrude. Vou fazer um corte extrudado aqui. Selecionando toda a extensão aqui do todo o meu sketch, beleza? E eu vou aqui, ó, e cortando a minha peça 9, vamos botar aqui 10 milímetros, beleza? Tem que cortar até aqui mais ou menos e dar o OK. Pronto, a gente fez o corte aqui na nossa peça. Só que agora tem um pulo do gato aqui que eu vou ensinar para vocês, que se eu fosse imprimir essa peça, e eu imprimir essa peça, se eu for imprimir na verdade, né, a fala certa, essa parte aqui eu ia ter que fazer com suporte, porque a impressora não imprime no ar. Então o que que eu fiz? Eu peguei essas linhas internas aqui e eu adicionei chanfros a ela, de maneira que o ângulo que eu fizesse, a impressora ia conseguir imprimir sem colocar suporte, beleza? Então eu selecionei todas as 4 quinas aqui, coloquei aqui o recurso chanfro, selecionei vou rotacionando aqui, ó, todas essas 4 quinas, e eu adicionei um chanfro de maneira que a impressora consiga executar a minha peça, a minha impressão, sem precisar realizar suporte, beleza? Então eu fiz dessa maneira. Aí a peça ficou basicamente desse jeito. Ela ficou bem parecida com a pecinha que eu tenho aqui, só que com a diferença de que essa peça aqui é feita para encaixar a broca de 1 milímetro na minha retífica. Show de bola? Então é isso aí, galera, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu trouxe uma situação do meu cotidiano que eu precisei utilizar a modelagem 3D e ela me ajudou muito em conjunto com outras ferramentas, como a impressão 3D. E eu quero que vocês digam aqui se vocês modelariam essa peça de outra maneira, beleza? Se vocês modelariam essa peça de outra maneira, é só comentar aqui embaixo, que eu vou ficar muito feliz em ver que vocês estão evoluindo na modelagem 3D e também ficar feliz em ver o raciocínio diferente, porque a gente sempre está aprendendo, beleza? Então, se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, ativa as notificações para ficar por dentro sempre que sair um vídeo novo aqui do Rota, e segue a gente também em outras redes sociais, porque lá a gente posta um conteúdo diferenciado. Um abraço a todos e tchau!